tive habilidade para estar lidando com os meus sentimentos e fui buscar o prazer imediato que as drogas me davam. O motivo que me fez usar drogas, primeiro foi a curiosidade, né? Depois foi uma falta de comunicação dentro do meu lar. E nesse bairro eu comecei a me envolver com algumas pessoas que eram usuários de droga. E comecei a namorar um rapaz, né? Eu tinha 13 anos, ele tinha 16 anos, ele já usava droga injetável, eu não sabia. O motivo que fez eu usar droga foi as minhas amizades. Eu querer saber como é que era, o que dava, os efeitos. No começo foi bom, até eu me tornar um dependente químico. Na adolescência, o que a gente observa muito são os jovens começando a usar droga por curiosidade. A curiosidade é uma característica natural da adolescência. Então, a curiosidade é um fator de iniciação. Mas dos jovens que experimentam, poucos desenvolvem a dependência química, porque continuar dependente vai depender de outros fatores, como, por exemplo, o efeito que a droga faz nesse jovem. Eu começava, né, a ficar com meus amigos na esquina, né? Começavam a ficar conversando, né? Aí eles iam usar as drogas deles, né? E nunca me chamaram, né? Eu também nunca pedi. Aí uma vez, um certo dia, eles foram e me chamaram. Roubando da família para poder manter o uso. Eu percebi que eu não conseguia mais ficar sem as drogas. Quando, por alguns instantes, eu ficava lúcida, mas quando eu ficava lúcida, eu não tinha mais aquela coisa que eu falei do desespero, eu não tinha mais o equilíbrio. Então, no começo ela dava o prazer, depois a paranoia, depois a depressão. Então, quando eu ficava sem usar, a depressão era muito forte, a vontade, o desejo de morrer era... E, na verdade, a família é muito importante em todos os momentos, na iniciação do uso de droga, na manutenção, enquanto a pessoa continua a usar, e mais importante ainda, quando a pessoa entra em tratamento e se propõe a parar de usar. O que nós vamos ter é não ter usuário. Para não ter usuário, nós vamos começar a fazer uma reflexão. Como evitar esse usuário? É uma questão econômica, o que é? Não. A gente pode perceber que a grande maioria do cidadão que vai para o consumo da droga tem origem familiar. Eu, enquanto eu me drogava, ficava doidona e eles estavam ali vendo a filha deles de 13 anos, um adolescente, se matando dia após dia, se picando dentro de casa, sem poder fazer nada, porque não fugia mesmo, ficava dias na rua, minha mãe tinha medo que algum malandro pudesse fazer uma maldade pior comigo, então minha mãe começou a aceitar que eu me drogasse dentro de casa para não passar a noite na rua. É uma doença há 30 anos, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, há 10 anos ela vem sendo estudada e tratada.